mundo! Se vocês ainda não perceberam em uma das 1 milhão de vezes que eu mencionei, eu tô passando as minhas férias aqui em Buenos Aires, onde eu tô fazendo estágio. E uma pergunta que eu tenho recebido muito no Instagram é se vale a pena vir pra Argentina. Tanto pra estudar, que eu vou fazer um vídeo mais pra frente, depois que eu entender completamente como funciona o processo pra fazer faculdade aqui, e também pra morar. Então eu vou contar um pouco sobre a minha experiência aqui em Buenos Aires, como tá sendo desde que eu cheguei, e também a minha experiência com a Argentina em geral. Essa não é a minha primeira vez no país, mas é sim a minha primeira vez em Buenos Aires, e as minhas duas experiências foram realmente vivendo aqui no supermercado, alugando apartamento, esse tipo de coisa. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, continuem assistindo. Antes de começar esse vídeo, eu só queria lembrar que tem sorteio acontecendo lá no Instagram para comemorar os 7.000 inscritos. Então, se inscrevam se vocês tiverem interesse em fazer intercâmbio, estudar nos Estados Unidos, porque eu tenho certeza que os prêmios vão chamar a atenção de vocês. Mas direto ao vídeo. Eu acho que a primeira coisa a se considerar quando a gente pensa em morar em uma cidade diferente é o custo de vida. Realmente, Buenos Aires é uma cidade muito boa para se viver, é bem mais tranquila que muitas cidades no Brasil. É uma cidade grande que tu encontra tudo que tu encontraria em São Paulo, Porto Alegre, por exemplo. Quem acompanha a economia latino-americana sabe que a Argentina tem idas e vindas o tempo todo, a inflação sobe, a inflação desce, investidor vem, investidor vai. Então, realmente, a Argentina tem esse problema com a economia e quem sofre é sempre o consumidor. Então, assim, o custo de vida aqui na Argentina, especialmente agora, tá muito alto. Eu não vou mentir, eu tô pagando agora quase R$10 em uma miojo, sabe? Então, o custo de vida aqui pode ser bem alto, mas ao mesmo tempo o salário mínimo aqui, da última vez que eu chequei, tava 9.500 pesos, o que é mais ou menos R$1.300. Ou seja, o salário mínimo é quase R$400 mais caro que no Brasil, mas se tu for balancear, talvez não seja tão mais caro assim o custo de vida que no Brasil, mas é uma coisa que vale a pena pensar, especialmente porque comida, que é uma coisa essencial, é muito cara. Entretanto, assim como eu falei que a comida, que é uma coisa essencial, é muito cara, existem coisas que a gente também precisa no dia a dia que são bem mais em conta que no Brasil. Um exemplo que eu amo e que eu dou como uma boa razão para vir para a Argentina, especialmente Buenos Aires, é o transporte público. Eu diria que o transporte público aqui da Argentina é o melhor que eu já experimentei no mundo todo, em todas as cidades que eu já tive, porque primeiro, tem várias formas de utilizar o transporte público e é tudo integrado. Então, por exemplo, com a tua carteirinha do ônibus, tu pode usar ônibus, metrô, trem, que vai para toda a zona metropolitana, não só Buenos Aires, e a passagem custa entre 75 centavos e 1,25 sempre, reais. Então, por esse lado, eu diria que vale muito a pena, não só pelo preço, mas também pela qualidade do transporte público, além, é claro, do que eu já falei, que é o alcance. Aqui, a maioria dos ônibus, eu pego ônibus para ir trabalhar todos os dias, a maioria dos ônibus tem conexão Wi-Fi, a maioria dos ônibus tem ar-condicionado, e nunca estão lotados, nunca, fora a segurança, poder usar o celular no ônibus, ler no iPad, tem muita gente que faz isso, então nesse lado vale a pena. Outra vantagem muito grande que eu vejo em emigrar para a Argentina é a questão da cultura similar. Embora muita gente fale, os argentinos, não sei o que, a Argentina, blá 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 blá. Gente, a cultura é muito parecida em vários sentidos diferentes, não só as pessoas em si, mas, por exemplo, tu vai no supermercado, tu pode não saber falar uma palavra de espanhol, mas eu tenho certeza que tu vai conseguir sair de lá com tudo que tu tá buscando. Em primeiro lugar, as marcas são quase todas as mesmas que no Brasil, os ingredientes são quase sempre os mesmos que no Brasil, então assim, tu pode querer cozinhar o que tu quiser que tu vai encontrar no supermercado, até feijão tem. Então assim, eu não sinto falta de nada aqui na Argentina, eu vou no supermercado, eu encontro tudo que eu procurava quando eu tava no Brasil. Então assim, eu não vejo uma grande diferença, eu acho que culturalmente é muito parecido, bem mais do que eu tava imaginando, especialmente porque falam, Buenos Aires, assim, é uma parte um pouco a parte da Argentina, as pessoas são mais frias, etc. Eu não senti isso, ainda não teve uma coisa que eu falei assim, nossa, não acredito que as pessoas fazem isso nesse país. Pelo contrário, eu achei tudo bem similar, assim, com o Brasil, em vários sentidos diferentes, não teve nada que me impressionou. Assim como eu já falei com questão do tratamento das pessoas, uma coisa que eu gosto muito daqui, por isso eu indico, é a questão de receptividade. Tem muita gente que fala que vale a pena não vir pra Argentina, porque os argentinos, especialmente da região de Buenos Aires, são xenófobos. Eu não vi nada disso, pelo contrário, quando as pessoas sabem que eu sou brasileira, elas acabam me tratando 1000 vezes melhor, pra ser bem sincera. Então, assim, aqui, pelo que eu sei, eles gostam muito do brasileiro, especialmente quando eles veem que o brasileiro se esforça pra falar espanhol. Porque tem muita gente que vem pra cá, principalmente pra estudar, se recusa ou não consegue aprender o idioma.
Então aí sim, eles ficam um pouco, não tá aprendendo a língua, não tá se esforçando. Mas se tu te esforça pra te comunicar com as pessoas, elas vão dar o máximo. E se tu tá em uma zona mais turística, eles é que vão se esforçar pra falar português. Tem muito argentino que fala português aqui. Já teve várias vezes em que eu cheguei falando espanhol com a pessoa e ela ficou tipo, não, mas tu é do Brasil, deixa eu falar português contigo porque eu preciso praticar e nunca vi brasileiros aqui, não sei o que, não sei o que. Então, realmente, eles gostam muito de brasileiro e eu diria que a receptividade é um ponto positivo. Mas essa é a minha opinião pessoal. Tem gente que fala que é o contrário, assim, cada um fala uma coisa. Então, essa é uma coisa que a gente só aprende na prática. Mas, na minha opinião, tá sendo muito bom. Especialmente, eu tô me dando super bem com o pessoal daqui. Outro ponto que eu vejo como mais negativo, especialmente pra quem não é do sul do Brasil, é o clima. Aqui, desde que eu cheguei, eu tô aqui faz 3 semanas, eu só vi 3 vezes o sol. Então aqui chove muito, faz muito frio e principalmente pela proximidade com o Rio da Prata, venta que, meu Deus do céu, eu nunca vi um vento assim na minha vida. Isso que eu moro numa cidade apelidada como Cidade Ventosa. Então assim, pra aguentar o inverno argentino tem que ter vontade. Eu não faço a menor ideia de como é Buenos Aires no verão, mas eu sei que no inverno tem que ter paciência pra esperar a chuva passar, né? Realmente o tempo abrir. Por último, a última razão que eu digo pela qual vale muito a pena vir morar na Argentina é porque Buenos Aires é uma cidade que tem muitos cachorros. Não cachorros de rua, o que eu acho muito bom, porque eu vejo que eles dão essa atenção pros cachorrinhos, tem muito abrigo pra cachorro, pelo que eu ouvi falar aqui, mas porque é muito tradição das pessoas elas terem cachorro, tem muito parque pra cachorro na cidade. E como é que tu não vai amar um povo que ama tantos doguinhos, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, a minha opinião pessoal é que eu acho que vale muito a pena, sim, emigrar pra Argentina, se vocês quiserem, tiverem oportunidade, principalmente por causa de todos os acordos, não só do Mercosul, mas acordos bilaterais entre Brasil e Argentina. Eu diria que é o país que é mais fácil de migrar, então vale muito a pena. Eu tô gostando muito, assim, se tivesse a oportunidade, ficaria bem mais tempo do que eu vou ficar. Quero voltar, com certeza. Então eu diria que sim, vale a pena. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre cultura, sobre estudar na Argentina, eu posso tentar descobrir e responder pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso, até a próxima. Tchau!